Opa! Canal 5 Estrelas chegando, sejam bem-vindos! Hoje vamos trazer um pouco da história do nosso adversário, que você sabia que é um dos times mais tradicionais do norte do Brasil e foi fundado praticamente dentro d'água. Meus amigos, hoje você vai conhecer a história do Remo, o Leão Azul que transborda paixão, rivalidade e tradição. Então já deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreva, deixa o seu placar pro jogão de amanhã. E lembrando, hein, às 17 horas já estaremos ao vivaço, trazendo todas as informações de Cruzeiro e Remo e Cruzeiro pelo jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro pegando fogo e esse jogo vale diretamente a saída de vez do Cruzeiro desse raio da zona de rebaixamento e o Remo também tentando respirar no campeonato. Então já deixa seu like e vem com a gente. Fala, nação! Cheguei e hoje vamos mergulhar um pouco na história do clube do Remo. Hoje vamos falar sobre a origem de seus títulos, o mascote, o estádio, o retrospecto que é favorável da equipe paraense em cima da equipe do Cruzeiro, como tem jogado em 2026 e um pouco do conteúdo da história da equipe do Remo. Então já deixa seu likezão, porque o like de vocês é extremamente importante para a gente continuar trazendo mais e mais novidades, informações, tanto do Cruzeiro quanto das equipes adversárias, como jogam, a expectativa. Então o like de vocês é assim, sensacional e isso acaba fazendo com que a gente produza mais e mais situações, mais e mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos falar um pouco do Clube do Remo, que foi fundado em 1905 na cidade de Belém do Pará, e como já diz o nome, o clube começou como esporte de remo, dominado nas competições náuticas na época, mas com o crescimento tão grande do futebol no nosso território nacional, o Remo rapidamente se adaptou e virou uma potência regional. Desde então, construiu uma história marcada por paixão, tradição e uma das maiores rivalidades do país, que é o famoso clássico Repar, que é Remo contra o Paysandu contra o Remo, jogos marcantes lá no estádio Mangueirão. O Remo tem como suas principais conquistas, que é simplesmente o maior campeão do estado do Pará, sendo 40 títulos do Campeonato Paraense, campeão da Copa Verde de 2021 e presença nas competições nacionais como Copa do Brasil, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, e mesmo longe dos grandes centros, o Remo construiu uma identidade forte e vencedora que é respeitada em todo o território nacional. Hoje, quando se vai jogar contra o Remo lá no Pará, as torcidas já ficam até com o pé atrás, porque é difícil demais enfrentar a equipe paraense em seus domínios. Já um pouquinho do mascote, o Leão Azul, mascote que é o símbolo de força, coragem e inspiração. Não é à toa que jogar contra o Remo em casa é um verdadeiro leão com a torcida que empurra o time o tempo inteiro. Foi também um time que teve uma votação popular sobre quem seria o seu mascote. O Leão ganhou, então hoje o Remo ele é conhecido tradicionalmente como Leão Azul, que tem a força do seu mascote e, como disse anteriormente, quando joga dentro de casa é difícil de ser batido, principalmente jogando nos seus domínios. O Remo que manda seus jogos, tanto o Remo quanto o Paysandu, no estádio Mangueirão. O Remo que é um dos maiores estádios do futebol brasileiro, o maior estádio do estado do Pará, com capacidade para 50 mil torcedores. O estádio vira um verdadeiro caldeirão em dias de jogos da equipe do Remo. A torcida em momento algum deixa de cantar, deixa de apoiar, e Remo e Cruzeiro, com suas torcidas organizadas, tem uma parceria, tem uma irmandade entre as duas equipes, são famosas torcidas irmãs. Então, quando vêm jogar aqui em Belo Horizonte, são bem recebidos. Quando vão jogar fora, também a torcida do Cruzeiro é bem recebida lá, e com isso a gente vai ter bons jogos tanto no Pará quanto aqui no Mineirão. O retrospecto contra o Cruzeiro é bem favorável para a equipe do Remo. São 7 vitórias da equipe do Pará contra 3 da equipe celeste, tendo também no meio do caminho 4 empates. Meu filho, o Cruzeiro fez apenas 10 gols e o Remo fez 20
contra a equipe celeste. É um histórico de confronto bem favorável para a equipe do Pará, mas lembrando, o Cruzeiro e Remo se enfrentaram mais na Copa do Brasil, não tanto em campeonato brasileiro. Então, no histórico geral, principalmente nos confrontos recentes de 2019 para frente, que o Cruzeiro e Remo se enfrentaram algumas vezes, o Cruzeiro estava naquela draga gigantesca, aquela acabou de cair, aquela confusão interna dentro do clube, aquela crise, a maior crise da história da equipe do Cruzeiro. A equipe do Remo conseguiu tirar proveito e conseguiu abrir vantagens nessa questão de histórico de confrontos. E o Remo, que chega para jogar contra a equipe do Cruzeiro nessa temporada, em 2026, o time do Remo é um time forte fisicamente, com a marcação intensa, um contra-ataque veloz e explora principalmente os contra-ataques. Ou seja, o Remo dá a bola para o adversário e tenta jogar no contra-golpe e tenta usar da intensidade e a bola parada para tentar surpreender os seus adversários. Com o Cruzeiro amanhã, como joga em seus domínios, o Remo vai tentar usar a intensidade, a bola parada, a pressão da torcida para tentar desestabilizar o elenco da equipe celeste, mas o Remo tem uma certa dificuldade contra times que jogam um pouco mais recuados, parecido com o seu estilo de jogo, tem uma dificuldade imensa jogando fora de casa e principalmente o time do Remo, quando marcam pressão a sua saída de bola, tem uma grande dificuldade ali entre o setor defensivo e o meio campo ali nessa troca de passes ali. O Cruzeiro pode explorar muito bem isso e quem sabe trazer também os 3 pontos para Belo Horizonte. Ou seja, é um time perigoso jogando dentro de casa, mas também tem os seus vacilos ali e possa ser que o Cruzeiro vá sair com os 3 pontos amanhã, assim espero, beleza? Então, para você que está nos acompanhando aqui, acompanhou, curtiu, deixou o like, se inscreveu, você acha que quem vence amanhã vai ser o Cruzeiro ou vai ser o Remo? Você acha que o Remo ainda pode surpreender nesse campeonato brasileiro? Lembrando que o Remo também briga nesse momento para sair da zona de rebaixamento, precisa da vitória para dar uma respirada no campeonato, ou você acha que a briga do Remo vai ser o campeonato inteiro brigando para não voltar para a segunda divisão em 2027? Então, para você que se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, curte, compartilha, se inscreva e lembrando, amanhã às 17 horas, eu, Ian, JJ, Christian e o Tom vamos trazer todas as informações e emoção desse jogaço de bola entre Remo e Cruzeiro, Cruzeiro e Remo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, forte abraço a todos vocês. Lembrando, deixa o like, se inscreva, curta, compartilhe e fui, tchau, obrigado!